Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência e nós vamos iniciar aqui uma minissérie sobre máquinas simples. Essa minissérie vai contar com 4 episódios: alavancas, polias ou roldanas, plano inclinado e o último episódio só com exercícios sobre esse assunto. Então, se você gostou do tema, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações clicando aqui no sininho e vamos para o primeiro episódio da nossa minissérie hoje falar um pouquinho sobre as alavancas. Para a gente começar, pessoal, vamos falar um pouquinho o que significa uma máquina simples. Bom, quando a gente fala em máquina, geralmente a gente pensa na máquina de lavar roupa, na máquina de lavar louça, num carro, num celular. Ok, são máquinas, mas essas máquinas são máquinas complexas, envolvem vários mecanismos para que aquilo funcione. Agora estamos falando única e exclusivamente de máquinas simples. E o que é uma máquina simples? Um objeto que vai facilitar a nossa vida. De que forma? Para que a gente não faça nem tanta força, nem tenha muito trabalho, certo? E uma máquina simples, como está exposto aqui, ela tem a capacidade de alterar essa força, ou seja, a gente faz menos força, ou então ela muda essa força de direção e sentido. Mas antes disso, vamos recordar o que é direção e o que é sentido. Eu tenho 2 tipos de direções, a horizontal ou a vertical. E o sentido depende aqui da direção. Quando eu estiver falando de uma direção horizontal, eu posso ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando eu me refiro a uma direção vertical, eu posso ir para cima ou para baixo, certo? Então, gente, sabendo essa pequena introdução sobre máquinas simples, vamos começar falando sobre a alavanca, que é o primeiro episódio da nossa minissérie. Bom, gente, para a gente falar de alavanca, a gente tem que começar a falar um pouquinho desse cara aqui, o Arquimedes, que disse a seguinte frase: "Dei uma alavanca e um ponto de apoio e eu deslocarei o mundo." Bom, ele chocou um pouco o pessoal falando isso aí, como você vai deslocar o mundo? Por quê? Porque com uma alavanca e um ponto de apoio, a gente tem uma diminuição da força que a gente vai fazer para erguer algum objeto. Muito bem. Então vamos aqui interpretar o que Arquimedes quis dizer e como que são as alavancas. Então elas têm sempre uma barra rígida, imóvel, e também um ponto de apoio dessa barra, fixo. E com essas 2 partes nós temos uma alavanca e cada parte, o pedaço dela vai exercer uma força para facilitar a nossa vida. Ok? Então vamos às partes da alavanca. Nesse caso, nós temos o ponto de apoio. Aqui a gente tem uma força potente, que é onde eu vou exercer essa força aqui. E no lado oposto, eu tenho a força do objeto, ou seja, a força que vai me dar resistência para eu poder movê-lo. Então, aqui eu tenho uma força contrária resistente. E a gente tem os braços da alavanca. Esse braço aqui, que está próximo à força potente, é o que eu chamo de braço potente. E o braço, pessoal, ele sempre vai do início, né, do primeiro ponto, até o ponto de apoio, que é esse aqui. O segundo braço dessa alavanca, como está próximo à força resistente, eu vou chamar de braço resistente. Então, em uma alavanca, de um lado, eu aplico a força, do outro lado, o objeto que eu quero erguer também exerce uma força, que faz uma certa resistência à força que eu estou aplicando. Meio confuso, né? Então, se eu pensar aqui numa gangorra, que é uma alavanca, eu tenho que forçar essa parte para eu erguer a parte seguinte. Muito bem. Então, guardadas essas informações, que para a alavanca eu tenho que ter uma barra móvel, um ponto de apoio fixo e eu tenho que aplicar uma força e o objeto vai exercer outra. E
Com essas partes principais, a gente tem vários tipos de alavanca, que são máquinas simples que vão facilitar a nossa vida. Então agora vamos ver os tipos de alavanca que nós temos que facilitam e muito a nossa vida. Bom pessoal, como eu falei para vocês, existem alguns tipos de alavanca. Bom, o primeiro tipo que nós vamos ver é a alavanca interfixa. O que quer dizer isso? No caso da alavanca interfixa, nós temos o ponto de apoio entre as forças que são exercidas na alavanca. A força potente e a força resistente. Lembrando que a força potente é sempre nós, seres humanos, que exercemos, nos casos que eu vou explicar para vocês. A força resistente é sempre o objeto que causa resistência para a nossa força. Tá, vamos ao exemplo que fica mais fácil. O exemplo mais clássico de alavanca é uma gangorra. Eu tenho aqui um ponto de apoio fixo, eu tenho uma força potente de um lado e a força resistente do outro, certo? Quando eu aperto aqui, o objeto se levanta. Ok. Vamos à tesoura. A tesoura é um tipo de alavanca. Eu tenho um ponto de apoio aqui. As alças onde a gente coloca a mão, os dedos, são os locais da força potente, porque nós estamos executando. E aqui onde se corta, eu tenho uma força resistente, que é o próprio papel que vai exercer essa força. Então, por exemplo, se eu tiver uma folha de seda e for cortar essa folha de seda, eu tenho pouca resistência, não preciso fazer tanta força. Agora, se eu preciso cortar um papelão com meio centímetro de espessura, ele dá uma resistência maior, eu tenho que exercer muito mais força para cortar esse tipo de papel. E da mesma forma, um alicate, ele funciona também como a tesoura. Eu tenho meu ponto de apoio fixo, aqui a força potente, que é onde eu vou executar, e a força resistente, que é do objeto que eu estiver segurando. Um outro exemplo de máquina simples é o martelo. Por exemplo, eu tenho um prego aqui, eu preciso retirar. O martelo, que tem mais ou menos essa cara aqui, ele tem um ponto de apoio. Aqui eu vou ter a força resistente, quando eu encaixo aqui para tirar o prego, e a força potente que eu realizo. Certinho, pessoal? Se você estiver gostando dessa aula, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativar as notificações clicando aqui no sininho e compartilhar com seus amigos para eles também aprenderem aqui no canal. Agora, pessoal, vamos ver o segundo tipo de alavanca, que é a alavanca interresistente. Segundo tipo de alavanca, pessoal, é a interresistente. O que quer dizer isso? A força da resistência, ou seja, a força do objeto, fica entre a força potente e o ponto de apoio, certo? Então a força potente, lembrando, sempre a gente que realiza, e a resistente é do objeto. Então, exemplos de alavancas do tipo interresistente. Carrinho de mão que o pessoal costuma usar na construção, eu tenho aqui meu ponto de apoio, o objeto que fica aqui, né, vamos supor que o pessoal da construção está carregando areia. Isso aqui está causando uma resistência. E a força potente que o construtor tem que fazer para carregar esse carrinho. Ok, um segundo exemplo de alavanca interresistente. Um quebra-nozes. Eu tenho aqui meu ponto de apoio, eu tenho aqui no meio, onde eu vou colocar a noz para ser quebrada, a minha resistência, e nessas duas alças aqui, eu realizo a força potente para quebrar a casca da noz. E um exemplo do nosso organismo de alavanca do tipo interresistente é a articulação do nosso pé. A gente tem o nosso ponto de apoio, que é lá na ponta, lá no dedão, a força potente que eu tenho que realizar aqui e a resistente, que é de todo o peso do meu corpo. Certo? Então, um exemplo no nosso corpo de uma alavanca interresistente é a articulação dos nossos pés. E nós temos mais um tipo de alavanca no nosso corpo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a interpotente. Voltei, pessoal, para a gente falar do último tipo de alavanca, que é a alavanca interpotente. Então, como eu falei para vocês, os tipos dependem aí dos elementos da alavanca. Nesse caso, se é interpotente, quem vai ficar no meio agora é a força potente, ou seja, a força que eu realizo. Lembra-se, a potente a gente faz,
A resistente é do objeto. E sempre tem que ter o ponto de apoio. Um exemplo clássico de uma alavanca interpotente é uma pinça, um pegador de salada. Eu tenho meu ponto de apoio fixo aqui em uma extremidade. Eu tenho aqui onde eu vou ter a resistência, por exemplo, preciso pegar uma salada ali no pote. E aqui onde eu tenho a minha mão é onde eu vou realizar a força para apertar esse pegador ou a pinça. O mecanismo é o mesmo. Um outro exemplo de uma alavanca interpotente é uma vara de pesca. Eu tenho aqui meu ponto de apoio, que é uma extremidade da vara. Eu tenho a resistência que o objeto, ou seja, no caso o peixe, vai fazer para eu puxar. E eu sempre me apoio, né? Faço a força ali no meio da varinha de pesca para poder puxar o meu peixe. Muito bem. E outro exemplo de alavanca que a gente tem no nosso corpo, agora há pouco eu falei para vocês de uma interresistente, que é a articulação do nosso pé. Agora eu tenho uma alavanca interpotente no nosso corpo com a articulação do nosso cotovelo, o nosso braço. Então eu tenho um ponto de apoio, aqui eu vou ter minha resistência e aqui eu vou exercer minha força potente para erguer algum objeto, carregar alguma coisa. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários. E agora fica ligado que vem aí para vocês um desafio da Corujinha. Voltei, pessoal. Conseguiram resolver esse desafio da Corujinha? Achei moleza. Então, de acordo com a nossa aula, a Corujinha colocou ali para vocês qual desses 3 objetos é uma alavanca do tipo interresistente. Uma alavanca interresistente. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que uma alavanca interresistente eu tenho um ponto de apoio, a minha força e a resistência fica aqui, ó, no meio. Bom, a tesoura, eu tenho ponto de apoio aqui no meio, não é. O carrinho de mão, eu tenho ponto de apoio aqui, opa, já ajudou. Então, meu ponto de apoio é fixo em uma extremidade. Eu exerço a força aqui, na outra extremidade. Então, aqui eu tenho a resistência. Então, a resposta correta é o carrinho de mão. Mas só para não ficar sem explicação, voltando aqui, nós temos um pegador de salada, onde também temos o ponto de apoio em uma extremidade. Aqui a gente tem a resistência do objeto que vai ser pegado. E nesse ponto é que eu faço a minha força potente. Gostaram, pessoal? Espero que sim. Se tiver dúvidas, como eu já falei, deixe aqui nos comentários. E não deixe de acompanhar as próximas aulas com os próximos episódios da nossa minissérie especial sobre máquina simples. Beijão para vocês, bons estudos e até a próxima aula.